Minuto Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Bandidos assaltam uma agência bancária em Entre Rios do Sul. Jovens são presos após arremessarem pacote de maconha no presídio estadual de Erechim. E ainda, a vitória do Ipiranga diante do Soledade pela Copa Vianney Carlet. Essas e outras notícias a partir de agora no Minuto Bom Dia. No fim da tarde da última terça-feira, a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Erechim apreendeu em flagrante um adolescente traficando drogas na rua Santa Beatriz, bairro Cristo Rei, em Erechim. Como menor, foram encontradas 40 porções de cocaínas já embaladas e prontas para venda. Após os procedimentos legais, conforme determina o Estatuto da Criança e Adolescente, o menor foi encaminhado ao responsável e responderá pela prática do ato infracional, a princípio, em liberdade. Um automóvel capotou na madrugada desta quarta-feira na ERS 420, próximo à comunidade de 15 de novembro. Apesar da gravidade do fato, o condutor ou passageiros não foram encontrados pelos policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que chegaram ao local para atender a ocorrência, encontrando apenas o veículo abandonado às margens da rodovia. A suspeita é que as vítimas tenham sido socorridas com ferimentos leves por outros motoristas que passavam pelo local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, e o veículo recolhido.
O perfil da educação pública, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e pelo Instituto Rui Barbosa, o IRB, divulgado no mês de agosto, nos fez pegar a estrada e conhecer um pouco de como funciona a rede de ensino da pequena cidade de Carlos Gomes, no Alto Uruguai Gaúcho. Uma cidade de cerca de 1.600 habitantes, que está entre as melhores do estado quando se fala em educação na pré-escola. Um caminho que precisa ser seguido por mais de 380 municípios gaúchos que não conseguiram atingir a meta do Plano Nacional de Educação, o PNE, que tem entre seus pontos principais o atendimento da rede de educação para as crianças de 0 a 6 anos. É uma satisfação em receber uma notícia desta forma, porque a educação, na verdade, o nosso país está muito carente. E é preciso que os governantes, não só dos municípios, estado, país, eles olhem para esse lado e que dê certas prioridades no investimento na educação. Porque se nós investimos na educação, certamente nós vamos estar tirando alguém na rua, vamos estar tirando alguém das drogas, vamos estar apoiando, inclusive, uma pessoa humana que ela, no seu desenvolvimento humano, ela vem crescendo com uma educação para contribuir com o país. Atualmente, todos os alunos na idade da pré-escola que moram em Carlos Gomes são trazidos para este espaço. É a Escola Municipal de Educação Infantil Belo Horizonte, um lugar cheio de atividades. Aqui, os pequenos, além da merenda, têm aula de música, educação física, hora do conto e até mesmo informática. Aqui é um trabalho em conjunto, né? Tanto administração, secretaria, direção da escola, os professores, né? Assim como a educação, eu considero como fosse uma construção de uma casa, né? Se a gente não tem uma base sólida, né? Com bons investimentos, tudo, a gente tem uma educação, né? Da mesma forma, né? Com bons investimentos, a gente tem uma base, né, boa para a gente poder ter uma educação melhor, né? Porque a educação começa aqui, né? Na educação infantil. E o investimento na área de educação não para por aí. E um exemplo disso é essa creche aqui, que tem a expectativa de ficar pronta, segundo o Poder Público, em até 90 dias. Um investimento na área de educação de mais de R$1.196.000, que deve abrir mais de 100 vagas na rede de educação infantil aqui do município. A nova escola, que fica na região central da cidade, se prepara para atender todos os alunos da rede municipal quando se fala em pré-escola. Tudo isso em turno integral. Esta obra ela tem praticamente 1.000 metros quadrados de construção. E essa obra, a previsão dela ela já deveria de estar sendo inaugurada, mas por diversos fatores que aconteceu no andamento dessa obra aí, uma delas era algum problema com o projeto existente, que houve uma mudança nesse projeto, e a outra era o atraso de repasse de recursos por parte da União. Então, tudo isso veio a trazer o atraso com relação à entrega dessa creche. Mas eu acredito que agora, inclusive, neste dia de hoje, eu recebi uma notícia que nós recebemos uma outra parcela da União que já, inclusive, está faltando só 18% para que seja concluída essa obra aqui. Então, agora, com esse repasse restante da União, de todos os atrasados que ela esteve com a empresa, agora eu acredito que a empresa vai finalizar e acredito eu que em 90 dias por aí nós devemos de concluir essa obra aqui. Quem sabe que para o ano letivo de 2019 nós já estamos em sala de aula nova da creche. Outro investimento do município na área de educação tem sido o transporte escolar.
Através do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação, o PAR, a cidade de Carlos Gomes já recebeu um ônibus escolar e agora aguarda a chegada de outro, de maior porte. Um investimento de mais de R$ 461 mil, que teve uma contrapartida de cerca de R$ 123 mil do poder público. Através da Secretaria da Educação foram feitos projetos, inclusive no Ministério, no FNDE, feito eles no ano passado, e esse ano aqui nós recebemos então esses novos investimentos que eles vêm somando junto com os demais investimentos que se tem, aonde que nós temos, inclusive, e por ali dá para se perceber por que o município de Carlos Gomes ele está em terceiro lugar na região do Alto Uruguai em investimento na educação infantil, em 14º no estado, onde que temos 497 municípios em termos de investimento. Tanto é que nós não acabamos de fazer o investimento da creche, nós já temos ônibus aí para dar melhores condições de transporte para as crianças do nosso município. E dessa forma com que se faz e se valoriza a educação, se dá oportunidade às crianças do nosso município para que cada dia se possa melhorar, então, enfim, aquilo que faz parte e aquilo que o nosso jovem precisa para ter uma educação que realmente o nosso jovem merece e precisa. Por aqui, a capacitação dos professores e o carinho com que cada mestre trata seus alunos também gera resultado. Trabalho em conjunto da administração municipal e da Secretaria de Educação, que colocou o município como uma das melhores redes de educação infantil de todo o Rio Grande do Sul. Eu quero dizer assim que é um trabalho desenvolvido em conjunto à administração municipal, à Secretaria da Educação, através dos quais, e também os professores que fazem parte, inclusive, desse trabalho muito importante que é a educação infantil. Muito bacana ver que o município se preocupa com a educação desde os primeiros passos das crianças. E durante essa semana, Erechim vive a expectativa do teatro, porque está, na verdade, acontecendo o Festival de Teatro. E na tarde de ontem, as crianças tiveram uma tarde divertida e você vai poder conferir como que foi. Olhos fixos no palco e o sorriso no rosto. Aos poucos, a Vanderleia, o Kevin e a Caroline, junto com muitos colegas de escola, vão descobrindo a magia e o encantamento do teatro. Eu acho muito legal. Eu, me interesso bastante por isso. Bem legal, né? Coisas diferentes, assim. Eu acho que é muito legal a gente assistir os teatros e as peças que eles fazem, o trabalho deles. O Festival Regional de Teatro Amador acontece aqui em Erechim até a próxima sexta-feira, dia 31. Até lá, vão passar por essas portas aqui mais de 1.600 crianças. Uma oportunidade muito especial para muitas delas que até então não conheciam a magia do teatro. A iniciativa apresenta 9 peças, todas de atores e diretores locais, que buscam a classificação para a fase estadual da competição, que também acontece em Erechim neste ano, no mês de dezembro. Quando a gente assiste um espetáculo e depois faz o debate, a gente sempre procura saber em que contexto aquele espetáculo foi feito, né? Como que aquele grupo trabalhou para chegar naquele resultado. A gente sempre procura dar sugestões construtivas. A gente primeiro vê, o objetivo do espetáculo era contar determinada história de um determinado jeito. Então a gente procura dar sugestões, referências, bibliografia, sugestões de filmes, de peças de teatro, de leituras em geral,
que possam fazer com que o grupo aprofunde o seu conhecimento para que aquilo que eles querem dizer seja dito de forma bem eficiente, bem de acordo com o que eles querem. A iniciativa, que faz parte do 4º Agosto Cultural do SESC, além de abrir as portas para as crianças das escolas públicas da cidade, também está aberta ao público em geral. Basta retirar o ingresso de forma antecipada no Departamento de Cultura do município. Esse evento, na verdade, ele foi construído, né, para o público, para a comunidade em geral. E como tem peças infantis, né, direcionado a público infantil, então nós encaminhamos então um agendamento com todas as escolas da rede municipal, estadual, do município para poder estarem curtindo, né, esse momento único e singular para o município de Erechim, que é o Teatro Amador. E agora vamos falar de saúde, porque a gente sabe que os bancos de sangue localizados tanto em Erechim quanto no Brasil passam por algumas situações financeiras. Mas o município de Erechim aí acabou confirmando um convênio junto ao Banco de Sangue de Erechim e você vai conferir como será esse repasse financeiro. A Câmara de Vereadores de Erechim aprovou nesta semana um projeto de lei para que o município possa firmar um convênio com a Associação Beneficente dos Receptores de Sangue e, assim, repassar mensalmente cerca de R$ 15.500 para a entidade. A iniciativa visa o repasse financeiro deste recurso para auxiliar na manutenção do banco de sangue. O convênio com o município terá a vigência de 12 meses, a partir de 1º de agosto deste ano, podendo ser prorrogado anualmente, até o limite de 60 meses. O Banco de Sangue de Erechim atua 24 horas por dia e 365 dias por ano, com uma equipe multiprofissional devido à complexidade do serviço de apoio aos hospitais de urgência e emergência de toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. E ontem eu estive acompanhando a terceira etapa do programa Mesa Brasil Mostra de Culinária, que envolveu 19 representantes das principais entidades cadastradas no programa. E você vai conferir a matéria agora. Panqueca, nhoque, patê, sopa e docinhos. Essas foram algumas receitas apresentadas pelos participantes na 6ª edição da Mostra de Culinária, realizada pelo programa Mesa Brasil Sesc Erechim. Além de nutritivas e saborosas, as receitas apresentadas farão parte do livreto do Mesa Brasil. 19 integrantes de instituições cadastradas fizeram as suas receitas com os alimentos doados pelo programa. Além disso, o campeão terá sua receita publicada no livreto. A mostra de culinária do programa Mesa Brasil, ela vem como forma de estimular então a participação das entidades, poder mostrar um pouquinho do que eles fazem lá nas entidades para os beneficiados, especialmente com o alimento que é doado. Então, considerando todo o aproveitamento alimentar, né, todo esse trabalho que se faz lá. Então, aqui é uma forma de demonstrar isso e aí a mostra serve para que a gente possa, então, escolher de todo esse trabalho que se faz, o que tem de melhor de receita para fazer, então, o material e ser entregue e ser divulgado, né, para todas as pessoas que têm interesse em conhecer esse programa. A preocupação do preparo do alimento também está relacionado ao bem-estar dos beneficiados, como é o caso dos pacientes do Centro de Apoio Oncológico Luciano. É uma receita que fazemos bastante lá no CAOL, porque além de ser econômica, ela fica um creme leve. O pessoal que se hospeda lá, os nossos pacientes, eles fazem químio, rádio, e aí tem dificuldade na alimentação. E aí esse consumo é muito utilizado, a gente faz bastante.
Festival Canta Campinas, Sexto Talentos Tchê, será realizado nos dias 15, 16 e 19 de setembro, durante a realização dos festejos Farroupilhas de 2018. O Talentos Tchê terá uma abrangência maior, deixando de ser um concurso para ser um festival de música gaúcha e nativista para toda a região do Alto Uruguai. As inscrições podem ser feitas através do e-mail smec@campinasdosul.rs.gov.br ou de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Todas as inscrições deverão obrigatoriamente ser efetuadas até às 5 horas da tarde do dia 3 de setembro. Serão realizados ensaios e passagem de som como os concorrentes nos dias 15, 16 e 19, com início às 1h30 da tarde. Na última semana, os alunos da Escola Municipal Dom Pedro I, da Vila Várzea, realizaram uma visita à Secretaria da Fazenda de Mariano Morro. A iniciativa compõe o calendário de atividades do projeto O Ser Cidadão. Na visita, os alunos foram recepcionados pela equipe da Secretaria da Fazenda, que, em conjunto, buscou passar o maior número de informações acerca das questões elaboradas pelos alunos, como quais são os tipos de impostos que o município tem retorno, quais são as regras para investir, onde é investido, que obras foram realizadas com o dinheiro dos impostos. Foi abordado também a importância da emissão de documentos fiscais, que, além de combater a sonegação, contribui para a formação do valor adicionado fiscal, responsável pela composição do índice de participação do município no ICMS. Dentro da política de incentivo à suinocultura, a Prefeitura de Aratiba repassou na última semana os recursos do Programa de Subsídio à Biossegurança a 14 produtores de suínos que investiram no cercamento dos locais de produção. Os agricultores receberam 60% do valor com um teto de R$ 5.000. Segundo a Embrapa, para atender às normas de biossegurança, o suinocultor deve cercar a área que abriga a granja, com tela de pelo menos 1,5 metros de altura para evitar o livre acesso de pessoas, veículos e outros animais. Essa cerca deve ser afastada a pelo menos 20 metros das instalações. A biossegurança refere-se ao conjunto de normas e procedimentos destinados a evitar a entrada dos agentes infecciosos no rebanho, bem como controlar sua disseminação entre os diferentes setores ou grupos de animais dentro do sistema de produção. No último domingo, o CTG Unidos de Pampa de Charrua realizou a fase interna da 4ª Ciranda Cultural de Prendas e o 4º Entreveiro Cultural de Peões. O evento foi realizado no Salão Paroquial, na Cidade Baixa. Para avaliação realizada pela Comissão de Jurados da 7ª Região Tradicionalista, além de um relatório de vivências, as prendas realizaram uma prova escrita, que constava questões de história e geografia do Rio Grande do Sul, além da tradição, folclore e conhecimentos gerais, uma mostra folclórica e uma prova artística, composta por teste oral, declamação, dança tradicional e de salão.
Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Stacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Stacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Stacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.stacionerotativo.com.br. Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E no Minuto Bom Dia também temos espaço para opinião. Confira agora o comentário do Igor Miller. Então eu venho falando da questão política aí, enfim, e ontem eu toquei no assunto, a questão de dinheiro, né, de recursos, o governo, né, da onde vão sair os recursos, e o que realmente falta nos municípios, a gente conversa com muitos prefeitos, faltam mais recursos. Hoje só com o orçamento que os municípios recebem, eles conseguem manter a estrutura. Para eles fazerem mais investimentos, eles dependem das emendas parlamentares. É a única maneira que tem hoje os municípios investirem, fazer uma praça, construir alguma coisa a mais, né, além daquilo que vem do orçamento. Então, sem esses recursos extras, os municípios não conseguem, né, avançar, fazer modernizações, melhorias, enfim, para a população. Então, falta dinheiro, e é sabido que falta em toda a estrutura, né? Os municípios fazem um esforço gigantesco em termos de gestão aí para tentar equalizar isso e oferecer para a população. Só que ainda teria que ter mais recursos para que justamente, né, pudéssemos avançar. E aí, por exemplo, acessos asfálticos, os municípios dependem da questão dos estados, recursos de estados, né? Nós aqui no Alto Uruguai, né, que não recebemos recursos e está se terminando mais uma gestão, né, de governador sem a conclusão de um único acesso asfáltico, quer dizer, a gente não é prioridade, né? O Alto Uruguai não é prioridade e não vem sendo há muitos anos aí, né, para os governadores. E um outro ponto agora, me referindo à questão dos presidenciáveis, os candidatos a presidente, quer dizer, é a questão de onde
vai sair os recursos para ser implantado em todas as propostas que vêm sendo colocadas aí, né? Nós temos uma população endividada, muito endividada, né? Sem poder aquisitivo e uma economia totalmente engessada. E um ponto que eu acho que não vem sendo falado, né? Não vem sendo comentado, para ilustrar, é esse gráfico aqui, ó. Isso que foi o orçamento da União executado em 2017. Então, não se ouve nenhum candidato falar nessa questão amarela aqui, ó, nessa fatia amarela. Quer dizer, um país que não tem recursos, que está completamente sem poder de investimentos, né, destinar praticamente 40% de tudo que arrecada para juros e amortizações da dívida, quer dizer, por que não tentar iniciar e rever o que se faz ali, todo esse recurso que vai para lá, né, para tentar ver se sobra, quer dizer, auditar isso para ver se realmente sobra alguma coisa para fazer investimento nessas outras áreas. E aqui estão os municípios com praticamente 9% de transferências de estados e municípios aqui, de todo o bolo, né? Quer dizer, onde a vida realmente acontece, que é aqui nos estados, né, e nos municípios, é uma fatia insignificante, né, muito pouco. Quer dizer, por que não olhar para isso e a gente não vê os candidatos falando sobre esse assunto? Nenhum candidato fala sobre esse assunto. Dinheiro, de onde vai sair os recursos? E por que não, quer dizer, olhar e ver se é possível, né? Quer dizer, mexer em alguma coisa aqui para que a gente tenha reflexo nessas outras áreas. E essa questão do dinheiro não vem sendo tocada. Quer dizer, como é que vai ser depois? Então, e um outro ponto central para finalizar, já está estourando aqui o meu tempo, é o seguinte: se não renovar o Congresso, pode botar quem quiser lá de presidente, mas a chave de todo o processo também é renovar o Congresso. E sem essa renovação, e a estrutura está feita para não renovar, né? Por isso o eleitor tem que estar muito atento. Quer dizer, provavelmente as mudanças não vai ter muitas mudanças aí na estrutura política e econômica do país para os próximos anos. É isso aí. E agora chegou a hora de falarmos de esporte. Estamos recebendo o Edson Castro. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, Caliandra. Boa tarde aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais do Grupo Bom Dia. E o que temos de destaque no esporte de hoje? Olha, na edição de hoje do Jornal Impresso, a gente começa falando um pouco lá na página 22 sobre a questão do Internacional, preparação para voltar aí para o Campeonato Brasileiro, diferente do Grêmio. O Inter teve toda a semana aí para treinar, né? Apenas para treinos. O Grêmio volta aos treinos hoje, lembrando que o Grêmio na terça-feira teve uma decisão pela Libertadores contra o Estudiantes, acabou conquistando a vaga para as quartas de final. Então, matéria aqui do Internacional, tem aqui também o Esporte Amador, né? A BB Santos, que é o campeão municipal de futsal da primeira divisão. A gente traz uma reportagem com a gurizada lá que ganhou o título semana passada, na última sexta-feira, aliás, e o Mundial de Futsal. Bacana, porque está acontecendo o Mundial de Clubes de Futsal. Nós temos 2 times brasileiros disputando. Tivemos uma vitória do Magnus em cima do Barcelona Futsal. Exatamente. 2 equipes que estão lá, o Magnus Sorocaba e também a CBF de Carlos Barbosa. Os 2 times estão classificados para as semifinais. O Magnus ontem venceu o Barcelona. O torcedor do Atlântico vai lembrar aí do Ferrão, que era um jogador que jogava aqui no Atlântico, está jogando no Barcelona. E o Magnus, que havia perdido para o Barcelona num torneio pré-temporada há algumas semanas atrás na Europa, ontem venceu, garantiu o primeiro lugar do grupo, evitou de pegar o Barcelona nas semifinais. O Barcelona vai ficar para a CBF nas semifinais do Mundial de Futsal. A gente sabe que no futebol tem essas desigualdades em relação a um clube europeu para os brasileiros. E no futsal, como é que é isso? Os times, tanto Magnus quanto a CBF, vêm em um equilíbrio como as equipes europeias, como é o caso de ontem, que aconteceu uma vitória diante do Barcelona? Acho que sim. É um pouco menos desigual essa qualidade técnica que a gente tem entre futebol e futsal. No futsal, basta ver que a maioria dos clubes europeus são formados por jogadores brasileiros. Aqueles clubes que realmente se destacam na Europa possuem vários atletas brasileiros. Então, por exemplo, tempos atrás a gente tinha o Kairat do Cazaquistão, que é um país que não tem muita tradição de futsal, mas que montou um super time de futsal, foi campeão da UEFA, depois perdeu o Mundial de Clubes aqui em Erechim para o Atlântico, com vários jogadores brasileiros. Então os jogadores brasileiros realmente vão para a Europa, integram grandes elencos do futsal europeu, mas
independente, a gente tem lá o Inter Movistar, os times da Rússia também, da Itália, o nível técnico não tem tanta diferença assim para o nível técnico dos principais clubes de futsal do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a CBF está em busca do seu 4º título mundial de clubes. O Sorocaba é o atual campeão mundial de clubes, né? Ganhou o título no ano passado. Em 2015 a gente teve o Atlântico ganhando o Mundial de Clubes. Então a gente tem sim os clubes brasileiros com possibilidade um pouquinho maior de chegar lá no Mundial de Clubes e conquistar o título, diferente do que vem acontecendo no futebol. No futebol, realmente, a gente tem visto uma qualidade técnica dos europeus, principalmente, muito acima dos brasileiros, mas vale ressaltar também, e aí é uma análise que eu faço, os clubes europeus baseados com grandes atletas brasileiros. Então você pega o Real Madrid, que foi campeão ano passado em cima do Grêmio, quem que é um dos principais jogadores do Real Madrid hoje, e era na época também, Marcelo, jogador brasileiro. E outros jogadores que acabam integrando essas equipes. O Arthur está indo pro Barcelona, foi pro Barcelona, o Vinícius Júnior do Flamengo, quer dizer, pro Real Madrid. Quer dizer, os clubes europeus também são baseados em atletas nossos, né? Acabam levando os nossos talentos para lá e enfraquecem um pouco o nosso futebol. Um pouquinho diferente que acontece no futsal, a gente ainda consegue equilibrar um pouquinho mais as forças. E falando de qualidade técnica, ontem também tivemos rodada da Libertadores com a desclassificação do Corinthians, né? Um clube que nos últimos anos veio se destacando pelo seu futebol e também por ter conquistado títulos importantes. A gente tem 3 clubes essa semana do Brasil eliminados na Libertadores. O Santos, toda aquela questão que aconteceu na terça-feira, perdeu por 3-0 no tribunal, lá na Conmebol, depois acabou empatando em 0-0 com o Independiente em casa. Tem o Corinthians, que ontem caiu fora, venceu o Colo-Colo por 2-1 em São Paulo, porém havia perdido por 1-0 lá, está eliminado. E temos o Flamengo, que também foi eliminado, um outro grande favorito na própria Libertadores e que vem fazendo uma temporada excepcional no futebol brasileiro, mas que enfrentou o Cruzeiro, né? E aí acabou perdendo de 2-0 em casa, não conseguiu reverter o placar. Ontem venceu por 1-0, mas o Cruzeiro está classificado. E hoje, o último time, o Palmeiras, entra em campo para enfrentar a equipe do Cerro Porteño. Eu diria que já classificado, porque venceu por 2-0 lá, tem muito mais qualidade. E a gente sabe que o Palmeiras talvez seja o grande clube o grande time do futebol brasileiro hoje. O Cruzeiro que também vem sendo destaque no Campeonato Brasileiro, né, Edson? Exatamente, o Cruzeiro está fazendo uma campanha muito legal, tem um grupo muito bacana de jogadores e é bom ficar de olho no Cruzeiro, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Acho que o fato deles irem avançando na Libertadores faz com que tire um pouco do foco do Brasileiro, que é o que está acontecendo com o Grêmio também. Até antes a gente conversava fora aqui nos bastidores e o colega perguntava, mas nós podemos ter uma final de Libertadores entre brasileiros? Podemos. A gente pode ter uma final de Libertadores entre brasileiros. É bom ficar alerta, porque a gente pode ter também uma final entre argentinos, né? Porque nós temos 4 times argentinos nas quartas de final e 3 brasileiros. Apenas um time fora do eixo Brasil e Argentina estará nas quartas de final, que é o Colo-Colo do Chile. O que acontece? Para a gente ter 2 brasileiros ou 2 argentinos na final, tem que chegar a pelo menos 3 times desse país nas semifinais. Então, se chegar a 3, por exemplo, Cruzeiro, Grêmio e qual que é o outro brasileiro? Palmeiras. Se chegar esses 3 times nas semifinais, não tem duelo direto. É óbvio que um dos duelos vai ser direto, mas não porque a Conmebol vai forçar esse duelo. Então eles se enfrentam e aí se 2 brasileiros ganharem, vão estar na final. O mesmo pode acontecer com os argentinos. A gente tem Independiente, River Plate, tem o Boca Juniors que joga hoje e deve confirmar também a classificação, e tem o Atlético Tucumã que enfrenta o Grêmio. Se 3 ou 4 argentinos chegarem aí nas semifinais, coisa que a gente não quer que aconteça, nós poderemos ter também uma final de argentinos. Muito bacana isso, né? Porque já faz tempo que a gente vê uma final de argentinos e também de brasileiros na Libertadores da América. Porque é difícil, né? A gente acaba tendo normalmente, quando chega nas semifinais, no máximo 2 times de cada país. E esse ano há sim uma grande probabilidade que a gente tenha ou 2 argentinos ou até 2 brasileiros. Eu ainda acredito que a gente pode ter 2 brasileiros, aposto muito em Palmeiras e Grêmio, como os 2 brasileiros favoritos, acho que são.
E o Cruzeiro correndo ali por fora. Agora é bom ficar de olho no Cruzeiro. O Cruzeiro tem apresentado realmente um futebol bem empolgante, um futebol assim decisivo. E tem o Mano Menezes, que é um cara que sabe muito de futebol e pode levar o Cruzeiro aí a ser destaque nessa Libertadores. E ontem nós tivemos rodada da Copa Via Ney Carlé aqui em Erechim, com o Ipiranga goleando Soledade dentro de casa. Um resultado muito importante, né, Edson? Já que os próximos 2 confrontos da equipe de Erechim vai ser fora de casa. Saiu do sério Ipiranga, né? E o mais bacana, eu achei, Caliandra, foi a estreia dos reforços que o Ipiranga está trazendo. O João Vitor começou jogando ontem, foi dele o primeiro gol no primeiro tempo. O Vandinho entrou na segunda etapa, 2 minutos depois já tinha feito dele também, o jogo estava 3-0, ele fez o 4º gol. E nós tivemos ainda a estreia do Jackson. Esse sim foi a estreia mesmo, porque o Jackson não havia jogado contra o Internacional. O Vandinho e o João Vitor já haviam jogado contra o Internacional, fora de casa, fizeram a primeira partida diante do torcedor, no Colosso da Lagoa, mas já haviam estreado fora. E foi bacana, eu achei que o João Vitor teve uma movimentação muito interessante, tá com a camisa 10, né, ajudou muito o meio de campo. Ontem, na minha percepção, achei que o João Vitor, o Vandinho e o Fidelis foram assim os destaques, João Vitor, Paulinho e Fidelis, os destaques ofensivos da equipe do Ipiranga. O Paulinho realmente ajudando muito, fez um gol no segundo tempo, mas ajudando muito a equipe, tanto na marcação ali no meio campo, quanto no ataque. Gostei da movimentação do Ipiranga. Acho que o Ipiranga foi muito bem. Os 5-0 realmente retratam o que foi o jogo. O Ipiranga foi muito superior à equipe do Soledade. Havia uma expectativa em relação a esse time do Soledade, que é um grupo de empresários que acaba conduzindo o clube. Basta ver que ontem, por exemplo, eles já estavam filmando o jogo, mandando informações para outros empresários que poderiam analisar aí os jogadores que estão no Soledade. Então havia uma expectativa, mas o Ipiranga foi superior, conseguiu uma vitória importante. Por quê? Porque está na vice-liderança do grupo, vai enfrentar já no domingo 3 Passos, que é um time que também briga pela vice-liderança, né? A liderança eu acho que vai ficar com o Internacional, né? O Inter dos 3 jogos já venceu os 3, é um time que é superior às equipes do interior, mesmo usando o time de aspirantes, né? Uma qualidade técnica um pouco superior a dos demais times, não é imbatível, mas é um time interessante. E acho que o Ipiranga sim começa a encaminhar ali a classificação entre os primeiros colocados do grupo. Bom, e vocês agora vão conferir como que foi o jogo do Ipiranga contra o Soledade. A noite enluarada trouxe uma goleada no Colosso da Lagoa e a vice-liderança do Canarinho no grupo A da Copa Via Ney Carlé, com gols de João Vitor, Fidelis, Fábio, Claudinho e Vandinho. O Ipiranga se mantém na disputa pelo topo da tabela. A goleada por 5-0 diante do Soledade traz mais confiança para a equipe do Ipiranga, já que as próximas 2 rodadas serão fora de casa. Dentro de casa, o volante Fábio pôde comemorar o seu primeiro gol como profissional. Uma felicidade para mim, é meu primeiro gol como profissional também. Graças a Deus, consegui ajudar a equipe aí com a vitória. E fora de casa agora, tentar buscar os 6 pontos, que é o que a gente propôs para o campeonato. E agora vamos falar de futsal, porque 2 jogadores do Atlântico podem estar retornando às quadras nos próximos meses, Edson. Como é que é essa... Exatamente. Ontem a gente entrevistou o Capa, que é um jogador que está 4 meses parado, veio para o Atlântico esse ano. Logo que começou aí a disputa do Campeonato Gaúcho e da Liga Nacional lá no início do ano, ele acabou tendo uma lesão bem grave, teve que fazer uma cirurgia e ficou 4 meses parado. Está voltando agora, aos poucos ele está trabalhando mais a parte física para depois entrar já na preparação com bola e com o treinador Giba. Não deve jogar contra o Marreco no final de semana, deve ser poupado ainda, mas é um jogador que vem como reforço diante daquelas saídas importantes que o Atlântico teve, né? O Cabriúva e o Nenê indo embora o Atlântico tenha buscado o Ian para repor, o Portuga também tenha chegado em meia temporada para repor, mas são reforços que o Atlântico tem dentro do próprio grupo. O Kleber é um outro jogador que também está um tempo parado já,
se recuperando também de uma outra cirurgia que ele fez também. E o Kleber eu acho que é um pouquinho mais demorado, né? Deve demorar aí mais um mês aí para ele voltar a ficar à disposição do Giba. Mas o Kleber deve voltar nas fases de mata-matas, tanto do Campeonato Gaúcho quanto da Liga Nacional. O Capa deve voltar um pouquinho antes, né? Já nos próximos dias aí deve ficar à disposição do Giba. E bacana, ele falou sobre essa questão da cirurgia que ele teve, os momentos que ele viveu, que ele não gostaria de ter vivido, justamente por estar chegando à equipe do Atlântico, mas agora está se recuperando aí, a gente espera que nos próximos dias possa estar à disposição também. E são 2 jogadores que estavam numa fase muito boa também antes da lesão, né? Estavam aí sendo os principais destaques da equipe dentro de quadra. 2 apostas do Atlântico, né? 2 apostas que o Atlântico teve no início do ano, final do ano passado a contratação, mas chegaram no início do ano. E infelizmente acabaram se machucando, mas são 2 jogadores que podem dar uma boa resposta ainda para o time do Atlântico, que precisa desses jogadores porque precisa de elenco também para chegar ao objetivo que é a final da Liga Nacional de Futsal. Não é um objetivo impossível, não, o Atlântico tem hoje um dos principais times do país, um dos principais elencos, mas precisa de grupo também, não é com 5, 6 jogadores que vai ganhar a Liga Nacional. Então a volta do Capa e do Kleber, a chegada do Ian, que também está se ambientando ainda, é importantíssimo para o Atlântico aí na sequência das 2 ligas, né? Gaúcha e Nacional. São essas as informações do esporte de hoje? Exatamente. Amanhã a gente volta com mais informações, já falando aí de Piranga no final de semana, de Atlântico na Liga Nacional, enfim, com mais informações aí do final de semana. Muito obrigada, Edson. E agora você vai conferir como fica a previsão do tempo. Os meteorologistas alertam novamente para uma situação de perigo na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Áreas de instabilidade já estão espalhadas pela região e uma nova frente fria chega nesta quinta-feira. A madrugada e o período da manhã deverão ser marcados por chuva intensa e volumosa, com raios e rajadas de vento que poderão chegar a 80 km por hora. Os modelos meteorológicos estimam volumes entre 50 a 70 milímetros até a noite desta quinta. E ao longo do dia, os temporais também se espalham por outras áreas do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, e a chuva forte chega durante a noite no oeste e no sul de Santa Catarina. Nas demais áreas do sul do Brasil, um dia de bastante sol, o calor aumenta, será uma situação de pré-frontal e com a aproximação da frente fria, ocorrem rajadas moderadas de vento, variando de 40 a 60 km por hora. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba, 16 graus em Florianópolis. Porto Alegre terá máxima de 26 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E este foi o Minuto Bom Dia desta quinta-feira. E para conferir outras informações, você pode acessar o nosso site www.jornalbomdia.com.br ou através do nosso Facebook Jornal Bom Dia. Muito obrigada por nos acompanhar e voltamos amanhã.